Meus amigos patrocinadores, em o nome do Senhor Jesus, aqui estou para esse mês ter assim uma comunhão com vocês, transmitir alguma coisa que eu tenha aprendido da palavra de Deus e principalmente para unir a minha fé com a fé de todos vocês que foram colocados comigo como parceiros. Nós somos parceiros nesta obra de levar a boa notícia até os mais longínquos rincões do nosso planeta. E seja você quem for que está agora me assistindo, talvez você não seja ainda patrocinador, alguém lhe emprestou esse DVD, e aí você está vendo o que Deus tem nos dado, essas palavras especiais. Mas elas, isso para os patrocinadores, elas vão servir para você. Eu acredito que quando nós terminarmos essa palestra aqui, esse estudo, você estará um pouco mais enriquecido na sua fé e poderá então caminhar mais livre, mais abençoado e por que não conquistar os seus sonhos, os seus desejos, principalmente se eles têm vindo de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Eu não vou estudar todo o capítulo, mas é um capítulo muito importante, até que eu deveria estudar. Ele começa dizendo o seguinte: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas. Deus está convidando. Que águas são essas, missionário? Que rio é esse? Que é o rio que sai da presença de Deus, são as revelações de Deus. Se você é uma pessoa que tem sede da verdade, né? Eu quero conhecer a verdade, eu quero saber o que Deus tem para mim, qual é o propósito de Deus na minha vida, o que eu vim fazer aqui no mundo, por que eu aprendi a gostar de Jesus, a amar a Jesus. Então é só você querer vir e falar: Deus, eu estou aqui para ser iluminado, para ser abençoado, para receber a revelação, o Senhor prometeu na tua palavra, e eu não abro mão dessa promessa tão maravilhosa e Deus vai cumprir o que prometeu. Então todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus tem tudo para a sua salvação, que é o vinho, o sangue de Jesus, e também a revelação da palavra para lhe dar alimento. A gente compra sem dinheiro. Por que não fala vinde pedir? Porque é como se fosse uma compra. Aquilo que Deus entrega a você é seu. Nunca vai ser tirado. E aquilo ali é um caminho, seu entendimento, que só você pode andar. É andar por ele. E você chega diante de Deus. Você então penetra no céu. Você recebe o poder de Deus e ele está dizendo: vinde e comprai. Depois que você recebe, pode dizer: é meu. E quanto custou? Presente de Deus. Mas isso é meu. Eu não abro mais mão. E pode ser uma palavra desafiadora, que vai mexer com você, vai fazer você se sentir como uma pessoa impulsionada por Deus para fazer uma mudança nessa vida. E Deus anda impulsionando muitas pessoas. Deus anda se revelando a muitas vidas e certamente hoje Ele quer se revelar a você, Ele fará essa revelação. E por que não ser abençoado? Por que não deixar o Espírito de Deus mover-se no seu interior, lhe fortalecer as suas entranhas e você então lá na sua alma, no seu espírito, na sua fé, você tornar-se um verdadeiro vencedor. Ele diz: ó vós que tendes sede, vinde às águas. Tem sede da verdade? Pode vir que Deus vai saciar você. E você que tem fome, diz: e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Meu irmão, isso é forte. Você vem às águas para beber. Agora, em relação ao pão, a revelação da palavra, você vem para comprar, para se tornar proprietário, para comer, para desfrutar, para se fortalecer, para ser uma bênção. E eu não estou falando nada religioso, que não tem nada a ver com doutrina de nenhuma igreja, de nenhuma organização religiosa, de nenhuma religião. Isso aqui é a palavra do Pai para nós. É para você comprar e comer. E ele termina dizendo: vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Não fica devendo, não. Um dia eu vou pagar. Não paga nada. É de graça, mas é propriedade sua. Você pode usufruir. E ele diz, ele fala vinho e leite. O vinho simboliza o sangue de Jesus, onde nós temos o perdão dos nossos pecados, a mudança completa e total. E o leite, missionário, significa alimentação para aqueles que nascem na família de Deus. Assim como nós, quando éramos bebês, tínhamos de nos alimentar no seio da nossa mãe para nos fortalecer, receber as proteínas, vitaminas que o laboratório dela
ela produzia para o nosso, que nós éramos ainda muito fraquinhos. Mas aquilo foi nos fortalecendo, dando os ossos que permanecem até hoje, nos dando uma boa visão, uma boa audição, um bom pensamento. Alguns têm sido atacados por alguma força do mal, mas mesmo até isso Deus cura também. Então nós temos que vir comer, tanto beber do vinho e comer do leite, do pão, daquele alimento que Deus vai dar para você. E com isso, você tornar-se uma pessoa abençoada. No versículo 2, ele fala assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O dinheiro aqui significa o seu esforço, o seu suor. Claro que nós devemos estudar. É bom quando a pessoa estuda qualquer ramo da ciência, não importa se é psicologia, se é direito, se é medicina, se é astronomia, tudo isso aí é bom de aprender. Mas o nosso tempo mesmo, que é o nosso dinheiro, é aquilo que nós temos de sagrado, que é nosso, não gaste em coisas que não vão produzir. Você pode estudar, mas não fique agora aí jogando baralho a vida toda, apostando em corrida, ou passeando. Parece que você é o bom vivan. Eu só quero conhecer o mundo. Mas o mundo é todo igual. Você vai daqui na África e vê o mesmo tipo de vegetação, às vezes é um pouquinho diferente. Vai na Ásia, é a mesma coisa. E o importante é que você aprenda a palavra de Deus. Não é que Deus seja contra, não. Você pode passear para onde você quiser ir, mas principalmente sob a direção de Deus. Então, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, da sua pesquisa, da sua fé, da sua meditação, naquilo que não pode satisfazer. Tudo é bom, mas só satisfaz, só dá cura, só dá a solução quando é um alimento que vem pela palavra de Deus. Aí sim, você entendeu algo, você ganhou um dom eterno. Você pode ter certeza e dizer, Deus, muito obrigado, isso aqui me pertence e pertence nunca lhe será tirado. E ele diz, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me, ele fala atentamente. Preste atenção nessa palavra. E comei o que é bom. Quando você ouve atentamente, você fica prestando atenção, às vezes sua mente acrescenta alguma coisa à revelação. Não é bom, tira fora. Às vezes é o inimigo. Você tem assim guardado dentro de você uma mágoa, um ressentimento, e vê uma promessa, logo você já diz, é aí, vai vir de joelhos, vai se prostrar diante de mim. Esse espírito não é bom. Mesmo que a pessoa tenha feito algo muito difícil, muito ruim para você, não tome essa atitude. Então ele diz aqui, ouvi-me atentamente, ouça com atenção, separe o que é bom, não é? E comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura, com aquela coisa boa que tem a palavra de Deus. Ela vai se deleitar, ela vai se realizar. Você pode prestar atenção que na palavra de Deus, Deus nunca diz para ninguém que Ele não quer a realização da pessoa. Ao contrário, quando você ouve atentamente, aí está o segredo, com atenção, prestando atenção e preste, como eu já disse, às vezes há uma mágoa guardada, um ressentimento, uma frustração. Algo que magoou você no passado e você deixa aquilo ali dirigir você com Deus da revelação. Não, não, não. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que eu não devo fazer. Porque, meu irmãozinho, um dia você vai estar diante do Senhor e vai dar conta dos seus atos. E, me eu estou roubado, tá mesmo? Você precisa buscar Deus agora para ter o perdão de todos eles, para se santificar e começar uma nova vida. E ninguém escapará. Deus manda um recado que todo joelho se dobrará, todo, não importa se é a pessoa que está no comando da nação ou se é o cidadão mais pobre, essa pessoa vai dobrar os seus joelhos, vai reconhecer a soberania do Senhor e trate de se acertar para você não ter uma decepção muito grande. Agora nós vamos para o versículo de número 3. Aqui diz o seguinte, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Eu quero dar uma paradinha aqui para falar com você. Você já ouviu muito aqui hoje do que você tem que fazer. O que eu preciso fazer mesmo? Inclinar os ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? Fazer assim? Esse está inclinado, esse não, está levantado. Então eu faço assim? Não, não. É você se submeter à palavra de Deus. Incline, fique atento.
Quando você inclina os ouvidos para ouvir a Deus, você deve ir a Jesus. Porque de início você já vai entendendo. Meu irmãozinho, não tem uma pessoa, e você não é exceção, que tendo ouvido até mesmo a leitura nua e crua da palavra de Deus, que essa pessoa não saiba o que é verdade. A Jesus diz, vinde a mim, Ele é a verdade. Senhor, eu estou chegando agora, eu sei que eu tenho sido uma pessoa não boa, eu tenho coisas guardadas no meu coração, eu tenho coisas que me sujaram a mão, mas eu quero confessar tudo para Ti, eu quero hoje mudar. A partir de hoje eu quero ser o homem ou a mulher que o Senhor preparou que eu fosse. Então incline os seus ouvidos e venha ao Senhor. E o que mais que Ele diz? Ouvi, e a vossa alma viverá. Na hora que você inclina os ouvidos e vem ao Senhor e ouve, não é escutar, quase igual, né? Mas ouvir é um passo mais adiante. A pessoa escuta, aprende, e quando dá atenção ela ouve. Ah, hoje eu ouvi, eu assumi. Então, ouvi e a vossa alma viverá. Se você não fizer essas três coisas, inclinar os ouvidos e vir ao Senhor, e se você não ouvir, a sua alma não vai viver. E a situação vai ser muito triste. Mas por que vai ser triste, missionário? Daqui a pouquinho eu vou explicar mais para você. Deus diz assim, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eu vou explicar para você o que Deus tem me mostrado, que isso aqui é matéria de primeira categoria, é matéria muito importante para você se tornar um vencedor. Saiba de uma coisa, Deus não quer ninguém derrotado. Deus não quer ninguém oprimido. Deus não quer ninguém servindo de cavalo para o diabo. O bicho ruim monta na pessoa, aqui a costela dela já está toda em sangue, de tanto que as esporas do inimigo vão batendo ali, as costas não aguentam mais de tanta chicotada, os lombos estão rasgados, feridos, porque o bicho tem usado e abusado de você. E Deus não quer que isso aconteça. Ao contrário, como Ele falou aqui através de Isaías, capítulo, nós estamos no 55, nós estamos agora no versículo de número 3, que Ele fala, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Aí Ele explica por quê. Porque convosco farei um concerto perpétuo. Esse concerto não é eterno. Mas qual é a diferença de uma coisa perpétua e eterna? A coisa perpétua, ela tem início e ela terá fim. A nossa vida, ela tem um tempo. É do nascimento até a morte, aqui na Terra. Então, num certo sentido, ela é perpétua enquanto estivermos por aqui. Mas ela é eterna, porque o nosso espírito nunca morrerá. Porém, aquilo que fazemos aqui hoje vai tudo acabar na morte. Aí tudo apaga. Então ele está falando que a gente tem que ouvir, tem que, versículo 3, para não ficar na minha palavra, inclinar os ouvidos e vir a ele e ouvir. Aí a nossa alma viverá, porque conosco ele fará um concerto perpétuo. Funciona do dia que ouvimos a palavra de Deus até o dia que partiremos desse mundo. E qual a nossa obrigação? Está nesse concerto. Nos acertar por ele, essa aliança. Aquilo que estão fazendo que a aliança reclama e diz que não pode, não pode. Aquilo não estão fazendo, mas que ela manda fazer, que pode, pode. Isso eu vou fazer. Farei convosco um concerto perpétuo e continua dizendo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O que é isso, missionário? A beneficência é a arte de fazer o bem. Aquelas que Davi recebeu, que eram muito grandes, que engloba todos nós, que ele nunca perdeu uma batalha, ele era o pastor de Israel, ele era bem sucedido em tudo, essas artes de fazer o bem, elas são firmes. Davi tipificava Jesus, foi aquelas que ele deu para Jesus, por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então ele nos dá as firmes beneficências, arte de fazer o bem, que deu a Davi. Fazendo isso, vamos entender uma coisa. A alma da maioria das pessoas, o que é a alma, missionário?
é parte, é a nossa parte que se relaciona com as emoções e os sentimentos. Mas ela não está vivendo. A maioria não está vegetando. A pessoa não quer nem saber que eu tenho alma. Eu quero arroz com feijão, eu quero alegria, pão em circo, eu quero... Meu irmãozinho, na hora que você começar a entender, a sua alma então vai ser alimentada e ela vai passar a viver. Ela vai poder escolher, isso não presta, isso presta. E você vai ver coisas que você nunca viu, que passaram assim diante de você, como se você não entendesse nada. Hoje Deus quer mudar você e Ele vai mudar. Em alguns casos, essas pessoas que estão vegetando, isso está ocorrendo porque a alma delas está presa na mão do inimigo. O inimigo tem a alma das pessoas presa. Está ali cativa, sequestrada. Não tem jeito. A pessoa quer, mas não consegue. Olha, eu não aguento quando uma pessoa está fumando. Eu também tenho que fumar. Eu não aguento quando uma pessoa está bebendo. Eu também tenho que beber. Eu não aguento quando a televisão diz que vai passar um filme picante. Eu faço tudo para estar ali para poder assistir. Sabe por causa disso? São as suas emoções, os seus sentimentos que estão na mão do inimigo. E ele quer. O que usa a droga, nossa, me perdoe, eu sei que estou me matando. Mas eu preciso. Não, você precisa de Deus. Na hora que você encontrar Deus, você vai ver que não tem mais escravidão para você. A sua alma vai ser liberta e você vai ver que o Senhor já pagou um alto preço para o seu resgate. Vamos entender essa parte aqui. O inimigo está dominando você porque você não entende que o seu preço foi pago. É mais ou menos que se você não pagasse o imposto de renda. E o governo movesse um processo e não pagar imposto da cadeia, tá? IPI, ICM, qualquer imposto. E você então um dia fosse condenado a estar lá na cadeia. Não pagou. Você foi sequestrado. Tiraram você de casa, da rua onde estava e levaram preso. Ei, mas eu tenho família, não interessa, você vai para a cadeia. E você está lá pagando o preço. E agora, triste, caiu em si. Pois é, o que adiantou eu sulapar o imposto, roubar, né? Não pagar, então, sei lá mais o quê, fazer uma guia falsa, enganei, mas agora eu estou na cadeia. E vai pagar até o último dia. Porém, um amigo seu soube da coisa. Foi lá no juiz, perguntou, fez um pedido através do advogado, quanto que o fulano deve, tanto, aqui está o dinheiro. E o juiz se deu por satisfeito, emitiu o alvará de soltura. E chegaram para você e disseram, boa notícia. Ah, é? Por quê? Fulano pagou a sua dívida. Agora você está livre, pode ir embora. Mas não fui eu quem pagou, né? Eu vou ficar por aqui. Eu duvido que você faria isso. Claro que você não faria, não vou nem perguntar se você faria, porque o seu amigo pagou. Nós temos um amigo que é mais chegado do que um irmão. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmãozinho, é só pegar o segredo duplo de viver. Qual é? Inclinar os ouvidos e vir a Jesus. Tudo. Fazendo isso, você pode ter certeza. Você estará preparadíssimo, mas muito bem preparado para vencer as suas crises, os seus problemas. E olha que eu não estou aqui jogando conversa fiada. Eu vim aqui como ministro da verdade do Senhor Jesus para lhe dizer isso. O que é inclinar os ouvidos, missionário? Eu não entendo. Meu irmãozinho, é deixar de lado aquilo que você acha que é bom. Você acha que é um sabe tudo, né? E às vezes tem pessoas que acham que sabe até mais do que Deus. Incrível, mas tem pessoas que acham. Não, eu não concordo com ele. Isso não deveria ser assim. É o vaso, né? Que o oleiro fez ele de um jeito. Se ele tivesse ido dizer, eu não gostei. O meu pescocinho está muito largo, está muito estreito. Na minha boca tinha que ser maior. Eu tinha que ser um vaso mais bonito. Ele fez como ele queria você. Então, inclinar os ouvidos é dizer, eu não sei quem andou me ensinando, tocando em mim, mas eu deveria ter observado mais a Deus. Mas eu não observei. Mas hoje você pode observar. Então, deixe de achar que você sabe tudo e passe a deixar o Espírito de Deus agir na sua vida. Quando uma pessoa chega a essa posição, ela está tomando uma decisão que vai repercutir por toda a eternidade. Ela estava no caminho, se desviou.
ou nunca esteve no caminho. A vida dela, o caminho foi todo torto, sinuoso. Mas agora ela ouviu. Não, agora não. Agora eu entendo. Agora eu estou inclinando o meu ouvido e estou indo a Jesus. E estou dizendo, Jesus, seja o meu comandante, seja o meu Senhor, me guie e Deus há de lhe guiar. Aí você vai acordar para o fato que já caiu da sua cabeça a coroa da sua glória, mas que você pode tê-la de volta. Missionário, isso é verdade? É. Quando Adão pecou, a humanidade perdeu, mas Jesus pagou o preço. Quando você, de uma maneira estúpida ou até inocente, ouviu o diabo, caiu de novo a coroa. Mas se você chegar diante do Senhor Deus e dizer, Pai, eu vim aqui confessar o meu fracasso. Eu errei, pequei. Deus, eu preciso de um recomeço. Naquele momento, Deus vai dar para você esse recomeço. Mas, missionário, qual é o sinal que ele me deu o recomeço? É que o sinal que alguém encontrou o Salvador se dá pelo vigor que a sua alma passará a ter. Diante de qualquer adversidade, ou fulano, um dia chegaram para Jesus, Senhor, se manda daqui, porque o Herodes quer a sua cabeça. Jesus conhecia quem ele era, a alma dele tinha vigor, e a resposta foi, ide e dizer àquela raposa, que hoje, amanhã, efetuo curas, e no terceiro dia eu serei consumado. Hoje era o dia do ministério dele terreno. Amanhã que ele falou, é o nosso dia que fazemos em nome dele, mas quem faz o milagre é ele. Agora, no terceiro dia, depois que ele arrebatar a igreja, a obra dele vai estar consumada. Quem ficar por aqui vai ficar só por sofrimento. Aí é que vai ver como o diabo é mau. Que não haverá um cristão para expulsar o demônio, não haverá uma pregação da palavra, só haverá desespero. Mas desespero tão grande que a Bíblia diz que as pessoas vão procurar a morte, vão ficar todas despedaçadas e não vão morrer. Vão ficar se arrastando, gritando, a morte será tirada. Hoje é dia de você vir a Jesus. Meu irmãozinho, toda pessoa que veio a Jesus, você conhece ela veio ou não? Como é que eu conheço? A atitude dela é diferente das pessoas que são perdidas. Os perdidos, quando são atacados, a vontade deles é matar aquele que roubou ele, que machucou o filho, aquele que levou o carro dele embora, aquele que o acusou falsamente, e por aí afora vai. Já a pessoa que tem um concerto com Deus, ele tem uma atitude diferente. Eu sei falar com Deus, e fala. E o que é que acontece? Deus abençoa. E o que é que acontece mais? Essa pessoa é livre completamente da mão do inimigo. Ela passa a ser uma pessoa vitoriosa em todos os sentidos. Qual é a sua atitude diante de um ataque maligno? De uma maldade que alguém fez com você ou com algum familiar? E, minha senhora, nem fala para o senhor. Se eu puder, eu destruo a pessoa. Você ainda não é salvo, você não passou por um novo nascimento, você não tem o Espírito de Deus na sua vida. Não. Porque se é para ajudar um amigo, eu sou capaz até de mentir. Os crápulas fazem isso. Verdade é verdade. Nunca fuja da verdade. Fale somente a verdade. Aquele pão que se come com engano, que pode ser pouco ou pode ser muito, é a sua maior destruição. E não vale a pena, o que você pagará por toda a eternidade. Eu acho que, de alguma maneira, nós, os pregadores, não estamos sabendo falar da verdade para as pessoas. Não estamos sabendo ensinar as pessoas a não se envolverem com o mal. Porque tem muita gente se perdendo, porque nós não temos ensinado a elas o que fazer. Mas preste atenção, o Senhor fez um concerto perpétuo com a humanidade. Dentro dessa aliança de Deus, há tudo o que você precisa para ser um homem bom, um homem no sentido genérico, como uma mulher, uma pessoa boa, uma pessoa vitoriosa, para ser aquela pessoa que Deus vai fazer de você uma bênção. E sabe o que Ele quer fazer com você? Ele quer lhe dar a arte de fazer o bem que Ele deu a Davi. E Davi representava Jesus. Meu irmão, Ele quer dar para você. Pertence a você. Acabou. O inimigo não pode mais tomar aquilo que Deus deu para você.
Tome posse hoje em nome de Jesus. Decida, eu vou ser o que Deus planejou que eu fosse. E o que vai ocorrer, missionário? Você será essa pessoa. A mão de Deus está sobre você. Acredite em nome do Senhor Jesus. E por falar na mão de Deus, eu tenho aqui algumas pessoas que têm testemunhos para dar. Esse aqui veio de Cotia, São Paulo. É Lérida Magalhães o nome dela. Eu não vou contar a história dessa pessoa, mas nós vamos ver o que Deus fez agora. Roda, por favor, essa história em nome de Jesus. Os meus pais sempre foram evangélicos e sempre fui muito envolvida nas coisas da igreja, na obra de Deus, tanto com mocidade, com criança, com música. E eu tinha uma vizinha e ela mexia com negócio de espiritismo. Sempre eu tentava falar de Jesus para ela, mas ela não aceitava. E aí chegou num determinado momento que eu falei para ela, olha, eu vou te dar esse livro para você ler, você lê e você me fala o que você acha. Ela falou, eu só vou ler se você ler esse livro. Eu não me recordo o nome do livro, mas eu sei que eu li o resumo e falava sobre reencarnação. Quando eu olhei o resumo, eu falei, não vou ler isso aqui. Como de costume, Lérida assiste o Show da Fé. Uma pessoa fez uma pergunta para o missionário. Falou assim, missionário, tem um pecado que não pode ser perdoado? E aí o missionário explicou, ele falou, o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu, que de repente começou a entrar na minha cabeça pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo, mas assim, coisas horríveis, palavras obscenas, assim, coisas assim, sem explicação. Ouvi vozes para eu me suicidar, dizendo que não ia mais ter jeito para mim. Eu ouvi o diabo me acusando e falava nitidamente, não adianta você ficar fazendo isso, você já perdeu sua salvação. Foi de repente, até pensei que ela estava fraca da cabeça, porque estava tudo normal e de repente ela ficou assim mal, queria orar toda hora. Fiquei até meio transpassada assim no momento. Depois que eu fui ver que a coisa estava ficando feia. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro ensaio da orquestra lá e eu desci do ônibus, eu não sentia meus passos. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem e ele olhava assim para mim, eu virava para frente, quando eu olhei para trás de novo, ele já não estava lá. Eu falei, com certeza é esse livro que está aqui dentro de casa. Na casa de cristão não pode ter coisa de espiritismo. Após essa conversa, Lérida decide devolver o livro. Depois de buscar a Deus no culto, ela volta para casa e mais uma vez é alimentada pela TV. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei o programa, uma pessoa fez uma pergunta. Missionário, o senhor disse que o único pecado que não é perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando a gente fica com pensamentos de xingar o Espírito Santo, alguma coisa assim, como que fica? E aí o missionário respondeu, só o fato de você achar que pecou, você não pecou. E ele disse que tinha uma mulher que tinha ficado 3 anos nessa situação de depressão. A mulher vivia prostrada no chão, achando que tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas era só uma seta que o diabo tinha colocado na mente das pessoas. Muitas pessoas até se suicidaram, achando que pecou. Aí nesse momento me deu uma alegria tão grande que eu abracei a televisão. E eu falei, ai Deus, obrigada. Mas Deus foi tão poderoso que foi através do programa que eu fui liberta. Longos 3 meses de escuridão que ficam no passado. Faz 10 anos que a nossa irmã está liberta. Acabou tudo. Foi uma felicidade muito grande para mim, uma tranquilidade também. Lérida e Marli são patrocinadoras desde 2003. Quando a gente conheceu o programa Show da Fé, então a gente virou assim ouvinte assíduos. Independente das bênçãos que virão, eu acho que o mais importante é o trabalho que o missionário faz. E onde a gente não pode ir, a gente ajuda, né? E tomamos uma decisão, até o dia de hoje a gente não parou e nem quer parar. Porque a gente vê tantas maravilhas, tantas pessoas que estão à beira do suicídio e Deus não permite, através desse trabalho com o missionário.
Eu que já tenho muitos anos seguindo a Jesus, mais de 60 anos, já vi muitas pessoas com um problema igual a dessa moça aí, a Lérida, porque achou que pecou contra o Espírito Santo. E o demônio aproveita, e a pessoa fica como que louca. Mas quando ela recebe a palavra certa, porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se alguém pecar, ele fica como se fosse um animal irracional, não sabe nada. Mas para fazer esse pecado, a pessoa tem lá na Bíblia, lá no capítulo 6 de Hebreus, um rol ali de coisas que ela deveria ter experimentado para poder estar consciente do que está fazendo. E quem experimentou aquilo nunca fará. Então não é uma coisa que alguma pessoa vai pecar. Pode ser que na história da humanidade, 1 ou 2, sei lá quantos, o fizeram. Mas a maioria, ou 100% dos que estão achando que pecaram, não pecaram. Então se alegrem, porque Deus quer lhes perdoar. O inimigo, o nome dele é diabo. Diabo que significa acusador dos nossos irmãos. E Deus não quer ninguém na acusação, ninguém sofrendo. Nós vamos agora para Guarulhos, em São Paulo. Em Guarulhos nós temos aqui a Maria Mônica Ferreira, que tem um testemunho a dar. Vamos ver esse testemunho, porque é esclarecedor e Deus está preparando o seu coração para você viver melhor. Roda esse testemunho, por favor. Quando eu fiz 15 anos, eu saí dos caminhos do Senhor. E aí eu me desviei por 3 anos. E eu vi o quanto foi difícil. Cheguei ao fundo do poço, na miséria, derrotada. E aí foi quando eu voltei rápido mesmo. Eu falei, não quero mais ficar um dia fora dos caminhos do Senhor. Eu comecei a assistir o Show da Fé. E aí eu gostei, fui indo para a Igreja da Graça e ali eu me firmei com Deus. Mônica sente então o chamado para se tornar uma patrocinadora da obra. E eu me inscrevi como patrocinadora, comecei a honrar a Deus. Só que aí as dívidas foi chegando, eu não vigiei e aí eu parei de patrocinar por uns 3 anos. E aí minha vida amarrou, ficou bem difícil. Mônica conhece Felipe, o evangeliza e ele é liberto por Jesus. Foi na empresa que eu trabalhava. O Felipe, ele bebia muito, mas muito mesmo. Quando ele começava a suar, era aquele fedor de cachaça saindo pelos poros dele, era horrível. E ali ela sempre me evangelizando, falando da palavra. Só que tanto ela insistir, a palavra começou a mexer. Como que é esse Jesus que ela fala? E quando foi um dia ele quis que Deus entrasse na vida dele e mudasse. Eu sei que com 1 semana depois ele já não estava mais bebendo. Tempos depois, eles se casam, mas o começo é bem difícil. Felipe é demitido logo após a lua de mel. Nós tínhamos feito os dívidas para imobiliar a casa, essas coisas mais, e sem emprego. Só ficou ela trabalhando. Aí foi que a dificuldade aumentou. A gente passou necessidade, porque a gente morou de aluguel no período de 3 meses. Foi onde surgiu a oportunidade de a gente comprar essa casa na comunidade. E era na beira do córrego. Com menos de 1 ano, tudo que a gente tinha dentro, deu a primeira chuva no final do ano, a gente perdeu praticamente 50% dos nossos móveis. O pastor Alexandre, ele foi acompanhando, ele orava junto com a gente. E ele falava, não, irmã, fica firme, Deus vai fazer. Mas eu não vinha como, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma casa. Ela trazia até nós, olha, pastor, fulano disse que não vai dar, a pessoa responsável disse que não vai ser possível, porque não tem condições. Eu falei, não, vamos colocar diante de Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá. 1 ano depois, Mônica também fica desempregada e aprende sozinha a confeccionar lembrancinhas em crochê para ajudar na renda do casal. Neste período, ela fica incomodada e decide voltar a ser fiel com o patrocínio. Aí quando foi um dia eu sentei no meu quarto, peguei todos os meus patrocínios e falei, Senhor, eu não quero mais viver nessa situação. E aí Deus começou a abrir as portas. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu tirava o dízimo e pagava o patrocínio. Eu já estava trabalhando até onde eu recebia promoção na empresa onde eu trabalho. Deus agiu para mim, ele abriu uma porta de emprego para mim como agente de proteção, fazendo a segurança da aviação civil. Eu patrocinei a minha casa própria e foi muito rápido. Em menos de 1 ano, Deus preparou essa casa pra gente. Eu recebi a chave no dia do meu aniversário. Então, para mim, foi o maior presente de Deus. Quando eu peguei a chave, eles fizeram uma reunião e falaram que a gente foi isento. Desse apartamento aqui, eu só pago a água,
a luz e o condomínio. Mudamos para cá, a gente trocou todos os móveis. Todos os nossos móveis, Deus abençoou, compramos à vista, compramos parcelado também, conseguimos pagar tudo. Eu comecei a guardar dinheiro. Foi quando Deus preparou o nosso carro, a gente deu uma boa entrada. Hoje nós temos uma vida digna de um cidadão. Ter o nosso apartamento, ter o nosso carro, nosso emprego, estamos bem, graças a Deus. Uma bênção de Deus, um casal que Deus levantou para somar e fazer a obra de Deus e mostrar para as pessoas que tudo é possível aquele que crê. Hoje eu agradeço a Deus muito, porque Ele é tudo na minha vida. Sem Ele, nada sou. Viver sem Jesus nunca mais. Esse Jesus é lindo, vale a pena servir a Ele, vale a pena você largar tudo e buscar mesmo de coração. Toda a história em que Jesus se torna Senhor, o final é bonito. Se na sua vida Ele não é Senhor, não sei como é que vai ficar o final, mas a Bíblia não fala boa coisa disso não. Mas se você fizer do Senhor, Jesus, o Senhor da sua vida, o que Ele diz aqui em Isaías 55? Nós ficamos só em os 3 primeiros versículos, né? Ele diz, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É o que Deus tem para você, amigo. Vida nova, mudança completa. Agora, missionário, já aceitei Jesus, então creia no que você fez. O que você está deixando o demônio agora ficar inventando história? Há um ditado aí que diz que você não é responsável se o passarinho fica voando sobre a sua cabeça. Você não é. Mas se ele vier fazer um ninho, você é responsável, você pode dar um tapa nele aí. Então, se ele não está fazendo ninho na sua vida, meu irmãozinho, põe ele para correr, use a autoridade do nome de Jesus e assuma. O convite é, todos que têm sede, vinde a Jesus. Tem que vir ao Senhor. Vinde a mim, ele disse. E na hora que você vai a Ele, Jesus, meu compromisso é contigo agora. Você vai ver que a palavra do Senhor vai começar a ter uma nova entonação para você. Você vai entender. Mas, poxa, está na Bíblia, eu nunca entendi isso. Mas a partir de agora você vai entender. Vinde e comprai sem dinheiro, sem preço. Você vai comprar o quê? Vinho e vai comprar leite. Alegria na sua vida e sustenta que Deus vai dar para você. Eu tenho outra pessoa que nós temos um testemunho bonito para dar para vocês, e ela é da cidade de Piracicaba, é Helenice Silva. Por favor, vamos ver o testemunho da Helenice? Diagnosticada com escoliose lombar e dorsal, Helenice não consegue ter uma vida normal. De 10 anos para cá, piorou muito, muito mesmo. Dor assim insuportável, que assim, não tinha posição para dormir, não dava para trabalhar. Pegava um travesseiro, colocava aqui para ver se aliviava por um pouquinho, então ficava a noite toda, virava para um lado, não dormia. Amanhecia o dia, não rendia, não conseguia levantar. E ficava saindo da cama lá para meio-dia, 1h da tarde. Eu não conseguia fazer nada, se fazia alguma coisinha em casa, limpar a casa e tal. Já não aguentava por causa da coluna que estava doendo. E aí o médico desenganou mesmo, falou, não tem jeito para você. Em casa, assiste ao Show da Fé diariamente. Eu acompanhava, né, a agenda dele. Pô, por que ele vai em tanto lugar e não vem aqui em Piracicaba? Uma irmã em Cristo, ela me deu o folhetinho. Eu cheguei, na verdade ela deu pro meu esposo. Aí eu já comecei a pular aqui dentro de casa. Falei, eu não acredito que ele vem de novo. No dia 22 de setembro de 2014, o missionário R.R. Soares conduz uma reunião de fé na igreja de Piracicaba. Helenice então vai em busca da vitória. Mas tinha tanta gente, mas na hora da oração Jesus vai me curar. E eu coloquei a minha fé. O missionário mandou fechar os olhos, né? Clamei, eu falei, Senhor, no meio dessa multidão todinha. Eu falei que eu tenho certeza que cada um aqui tem um propósito, mas olha pra mim, Senhor. E eu tenho certeza que naquela hora ele olhou. Pai, eu estou orando por todo esse povo que aqui veio, pessoas que necessitam de uma bênção, e por isso eu paraliso toda a força do diabo nessa vida e determino que esta pessoa seja uma bênção. Diabo, você perdeu a batalha.
em nome de Jesus. A impressão que deu é que parece que alguém fez um spray, porque correu um ar gelado, mas muito gelado, sobre aquele fogo. Eu fiquei lembrando daquele coxo da Porta Formosa lá, né? Que ele entrou na igreja glorificando a Deus porque ele ficou curado, né? E eu lembrei, na mesma hora, eu falei, eu tô igual ele, eu não me consegui me conter. Aí, pessoal, por que você tá assim, irmã? Por que você tá desse jeito? Jesus me curou. Eu vim do trabalho sem poder, eu vim com muita dor, vim me arrastar. Há quanto tempo você vem sofrendo? Há muito tempo, uns 10 anos já, eu tô muito feliz. O seu trabalho aqui é no circo? Eu trabalho em pé. Pra poder saltar assim, parece malabarista, né? Ai, é missionário. Não tem mais nada? Não tem mais, aleluia. Ah, que bonito, pessoal. Palmas pra Jesus. Após tomar posse da bênção, uma colega de trabalho estranha a melhora. A sorveteria bombou. Foi muita gente. Eu não sentei um segundo, não parei um minuto da hora que eu cheguei lá até 9 horas, quase 10 horas da noite. Falou, Helenice, olha, você não vai sentar um pouco? A sua coluna. Falei, a minha coluna? Pois é, não tô sentindo na minha coluna, hoje não tá doendo. Jesus curou a minha coluna. Foi aquele homem da televisão? Eu falei, não foi o homem da televisão, foi Jesus. De segunda-feira para cá, que foi o dia do culto, ela melhorou. O melhor medicamento é Jesus. O que cura, esse é o melhor. Eu tenho certeza, e estou curada. Com certeza, minha irmã, você está curada. Pode limpar o quintal e fazer ginástica. É seu direito como serva do Senhor Jesus. O remédio é Jesus. Ele é o amigo fiel. Ele é a porta estreita. Só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. A minha estrada não começou ontem, foi anteontem. Eu já estou com mais de 40 anos só como missionário visitando todo o país. E é só isso que eu vejo em todos os lugares, pessoas sendo curadas, libertas e abençoadas. Porque eu sou especial? Não, eu sou exatamente igual a você. Mas no meu ofício de pregador, com a fé que Deus tem me dado, eu creio, tenho orado e Deus tem respondido. Eu não estou aqui à toa hoje não, eu estou aqui para lhe abençoar. Eu creio que Deus vai estender a sua mão e vai fazer algo grande na sua vida. Espere grande coisa de Deus, porque ainda que os céus e a terra passem, as palavras de Jesus jamais haverão de passar. Hoje é dia de bênção. Nós vamos agora para Mato Grosso do Sul. Isso aqui é a Elisângela Rodrigues. Ela tem um testemunho para dar, lá de Campo Grande. Roda esse testemunho, por favor. O meu sonho era ser mãe, porque eu tinha perdido o meu primeiro filho quando eu tinha 22 anos. Nós não éramos evangélicos naquela época. A minha sogra batalhava sozinha, ela ia na igreja sozinha. Aí eu patrocinei, eu e ele, e vim orando. Eles precisavam, assim, de Jesus, principalmente ela. Elisângela espera 10 anos e consegue engravidar de Manuela. Mas quando a Manuela tinha mais ou menos uns 6 meses, aí ela começou a não conseguir dormir de noite. Ela dormia e de repente ela acordava chorando, aos gritos. Só sabia gritar, chorar e mamava se escondendo, como se ela estivesse vendo alguma coisa. Fez um monte de exame e a menina não tinha nada. Aí o pastor foi lá em casa, orou pela Manuela e orou por mim. Aí na hora que ele orou por mim, eu já manifestei na hora. Naquele momento eu senti que Jesus era o maior na minha vida. A minha filha dormiu que nem um anjo a noite toda. Viemos para a igreja, estamos firmes na igreja. Eu me batizei, meu marido se batizou. A minha filha está sendo criada aqui dentro da igreja. Só que a gravidez da minha filha me deixou um probleminha, porque o meu útero cresceu, depois quando ele teria que diminuir, ele diminuiu, mas uma parte dele não diminuiu totalmente. Isso se chama adenomiose. Aí isso ocasionava hemorragias. Todos os meses eu tinha muita hemorragia e muitas cólicas. Então quando vinham as regras delas mensais, ela ficava mais de 10, 12, 20 dias, infelizmente, vindo sangue. Ela sofre mais um aborto e a situação piora. Aumentou tudo, aumentou cólica, aumentou hemorragia. Com um útero 3 vezes maior do que o normal, ao retornar ao médico, Elisângela tem mais uma surpresa.
Aí no exame que o médico fez, deu que eu já estava com 2 miomas e mais adenomiose. Aí ele pegou e falou assim pra mim: sinto muito, mas a única opção que eu vejo é você retirar o útero. Marquei para retirar. Ela descobre estar grávida, mas perde mais uma vez o bebê. Permaneceu na oração e ela se sentiu tocada, como se Deus estivesse falando: não, Elisângela, você tem condições de ser mãe pela segunda vez. Aí eu fui na minha sala, liguei a televisão, aí tava um missionário num culto. O culto era de 95. Ele olhou para mim e falou assim: você que está aí sentada no sofá, que sofre de hemorragia todo mês, que acha que não tem o que fazer, você não pode jogar toalha. E ela pegou aquela palavra como se Deus estivesse falando com ela. Aí no outro dia eu já peguei e levantei de manhã, cancelei tudo, cancelei cirurgia. 2 meses depois, firme na promessa do Senhor, ela engravida mais uma vez. No começo eu poderia perder nos primeiros 3 meses. Passou os 3 meses, eu não perdi isso. Aí depois, no finalzinho, devido à adenomiose, eu poderia ter descolamento de placenta, mas não aconteceu. Ela nasceu saudável, graças a Deus. Ela não tem problema nenhum, eu tô curada. Deus usou a gravidez da Isabela para o meu útero aumentar novamente. E aí quando ele diminuiu direitinho. Eu não tenho mais adenomiose, eu não tenho mais nada. Hoje eu tenho 39 anos e tenho 2 filhas. Antes eu tinha 32 anos e achava que nunca ia ser mãe na minha vida. Hoje a minha família, com a graça de Deus, é completa. Deus operou na minha vida o milagre da ressurreição. Só a gente crer, só a gente confiar que Deus faz essas maravilhas. O inimigo tentou agir, tentou derrubar, tentou tirar essa honra de Deus, mas não conseguiu. E sem dúvida é Ele que está operando na vida de muitas pessoas agora que têm problemas semelhantes, ou até de outras ordens, e que estão dizendo: mas não tem mais jeito. Quem disse pra você que não tem mais jeito? Foi Deus? Se Deus falou, tá certo. Mas Deus nunca falou isso. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É essa a palavra que você tem que acreditar. Deus pode mudar tudo, Ele quer mudar. Ele faz a estéril alegre mãe de filhos. Mas tem que crer nele, tem que confiar nele. Tem que tirar tudo de errado que tem na sua vida e acreditar. Deus vai honrar você. Se Deus não lhe honrar, Ele estará com problemas. Porque Ele disse: eu honro os que me honram. Honre ao Senhor, fale a verdade, ande de cabeça erguida, agarre a palavra de Deus, acredite. Nunca caiu uma só das promessas de Deus e nunca cairá. Eu quero orar por você agora. Vamos falar com Deus agora? Curve a cabeça e feche os olhos. Se você puder, põe a sua mão com a minha no vídeo do seu televisor. Eu oro dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti para abençoar todo esse povo que está orando comigo, esteja onde quer que estiver. Eu creio, Pai, na Tua promessa. Eu creio na Tua palavra. E eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado para jogar por terra essa força maligna, e faço isso agora. E é para a Tua glória. E eu digo a você: espírito da doença, do desemprego, da miséria, da dívida, qual é o mal que você colocou nessa vida? Pois eu lhe ordeno: pega tudo que é seu e vai embora. Eu exijo em o nome do Senhor Jesus. Você está liberto. A senhora está liberta. O Senhor está liberto. E acredite agora: Pai, muito obrigado. Dê a vitória completa. Amém e amém. Agora viva. Vá buscar os resultados. Porque Deus é Deus de vitória. É Deus que cumpre. É Ele que cumpre a palavra do seu mensageiro. Deixa eu falar, tem muitas pessoas assistindo o programa que já eram patrocinadores e pararam. Eu pergunto: pararam por quê? A obra não parou, não. Mais de 80 nações, mas muito mais. Milhões de pessoas recebendo a palavra e nós temos de continuar. Se Deus tem tocado no seu coração hoje, agora assuma, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção. Se você ainda não é patrocinador, mas Deus está chamando, venha. Se não estiver chamando, eu não quero. E a bênção é gratuita. Isso é para você ajudar a gente a alcançar as almas perdidas. Como é que eu faço, missionário?
Pega agora o seu telefone e ligue para nós para se tornar um patrocinador. No Rio, o telefone é 2141 3510. 2141 3510. E 0 prestador é 21. São Paulo é 3352 5870. 3352 5870. 0 prestador a 11. Você pode escrever no site www.ongrace.com ou então no Facebook, Missionário Soares. Se você nunca acessou o Facebook, tem que abrir uma continha lá, www.fb.com/missionário R.R. Soares. E acredite, missionário, eu posso ir no banco e depositar. Se Deus está tocando no seu coração, vá. Você está com dízimo atrasado, associado atrasado, fez um voto, não cumpriu, pode fazer um voto. Vá a qualquer agência do Bradesco, no Caixa, e diga assim, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. 3378-2 na conta 29.315-meia dúzia. 29.315-meia dúzia. Se for Banco do Brasil, lá no Banco do Brasil os números mudam. A nossa agência é 0101-5, 0101-5 e a conta 62-120-X, 62-120-X. Olha, eu acredito que Deus está me ajudando a ter muitos patrocinadores. O que Ele quer? Porque se um dia Ele não quiser mais que eu esteja falando o amor dele, ele corta o patrocínio que nós não teremos condições e aí só dá o tchau e não fazer mais nada. Mas vamos fazer até o último momento. Se você ainda não tem Nossa TV na sua casa, o que é que você está assistindo? TV do Mundo, com as novelas recheadas de carnalidade, até de prostituição, violência. Nós temos um sistema de televisão que instalamos na sua casa, uma antena que não fica devendo nada dos outros sistemas que existem no mundo. Nesse sistema você terá quase 60 canais, 10 evangélicos, já estão planejando já em execução o 11º, vai chegar a 15, e depois nós temos também uns 5 estrangeiros que eu vou trazer. Então, e o que eu faço para ter? Telefona para nós, vou mandar instalar para você no mais rápido possível. Ligue para o Rio ou para São Paulo. Em São Paulo o telefone é 2126-5888. 2126-5888, 0 prestadora 11. No Rio, 3265-5000. 3265-5000. E o nosso site é nossatv.tv.br. Olha, vamos ficando por aqui, que Deus abençoe. Medite no que você assistiu, assista de novo. Meu irmãozinho, isso é para falar o seu coração. Receba o meu abraço, o meu carinho e até a próxima, em o nome do Senhor Jesus. Até o próximo mês, para a glória de Deus. No turning back, no turning back. Oh, I won't turn back now. No.